Cheguei mais cedo à festa de véspera de Natal dos meus sogros para lhes fazer uma surpresa. Mal entrei, ouvi a voz do meu marido vindo da sala. Estamos grávidos. Vamos ter um filho. Eu parei ali mesmo, no corredor. Eu não estava grávida. Olhei para a sala e o vi com o braço em volta de sua ex-namorada. Todos aplaudiam, celebravam e todos ali sabiam. Menos eu. Mas não foi apenas uma traição. Foi muito pior que isso. Porque nas semanas seguintes, descobri que minha vida inteira tinha sido uma mentira planejada nos mínimos detalhes. E eles não sabiam com quem estavam se metendo. Eu costumava acreditar que conhecer alguém a vida toda significava conhecê-lo de verdade. Que uma história em comum era sinônimo de confiança e que família era para sempre. Eu estava errada em tudo. Meu nome é Alicia, tenho 28 anos e sou gerente de projetos em uma empresa de tecnologia em Madrid. Minha vida, vista de fora, parecia perfeita. Um apartamento bonito, um casamento estável, uma carreira em ascensão. As pessoas me invejavam. Pensavam que eu tinha tudo, mas não tinham ideia do que eu tinha passado para chegar até ali. Não sabiam o preço que eu tinha pago por aquela aparente estabilidade. Minha vida mudou na noite de véspera de Natal do ano passado. Foi quando a venda dos olhos finalmente caiu. A traição estava ali há anos, bem debaixo do meu nariz. Eu simplesmente não era capaz de vê-la. Deixe-me voltar um pouco. Preciso que você entenda como cheguei àquele momento. Conheço Javier desde que nasci. Nossos pais eram amigos íntimos, daqueles que passavam os fins de semana juntos, saíam de férias, celebravam os aniversários. Meus pais eram padrinhos de Javier e os pais dele, Carmen e Carlos, eram meus padrinhos, a quem eu chamava carinhosamente de tios. Era o tipo de amizade que parecia indestrutível, construída ao longo dos anos. Crescemos brincando nos mesmos parques. Nos víamos em churrascos de fim de semana, festas de aniversário, feriados. Ele fazia parte da minha vida, antes mesmo que eu entendesse o que isso significava. Mas nossas vidas eram diferentes, muito diferentes. Meus pais tinham dinheiro. Meu pai era um empresário de sucesso. Minha mãe, uma arquiteta renomada. Estudei nos melhores colégios particulares de Madrid. Tive aulas de piano, balé, francês. Viajávamos pela Europa nas férias. Tínhamos uma casa grande no bairro de Salamanca. Javier, por outro lado, estudava em colégios públicos. A família dele morava em uma casa simples, em um bairro de classe média. Tio Carlos trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção. Tia Carmen era secretária em um consultório médico. Eles viviam bem, mas sem luxos. Naquela época eu não entendia muito essas diferenças. Éramos apenas crianças brincando juntas. Mas olhando para trás agora, posso ver os sinais. A forma como tia Carmen olhava para as joias da minha mãe. Como tio Carlos fazia comentários sobre nossa casa, nosso carro, nossas viagens. Sempre com um sorriso, sempre disfarçado de piada. Mas havia algo ali, uma pontada de amargura, que eu era muito jovem para reconhecer. Quando eu tinha 16 anos, meus pais sofreram um acidente de carro. Foi em uma noite chuvosa de outubro. Eles voltavam de um jantar de aniversário e um caminhão perdeu o controle na autoestrada. Não vou fingir que tenho palavras para descrever aquele período. Não tenho. Ainda hoje, 12 anos depois, há uma parte de mim que continua paralisada no momento exato em que a polícia tocou a campainha às 2 da madrugada. Depois do funeral, tia Carmen e tio Carlos se mudaram para minha casa. Vieram morar comigo para cuidar de mim, para que eu não ficasse sozinha. Eu era menor de idade, órfã, completamente perdida. Eles me acolheram, foram gentis, fizeram questão de me dizer que eu sempre teria uma família. Naquele momento, aquilo me salvou. Ou pelo menos, foi o que pensei. Eles administraram a herança dos meus pais,
até eu completar 21 anos. Quando atingi a maioridade, descobri que meus pais haviam me deixado um patrimônio considerável. 4 apartamentos e a casa onde morávamos. Todos completamente pagos. Meus pais haviam investido bem. Haviam planejado o futuro. O futuro que nunca viveram comigo. Tia Carmen e tio Carlos me ajudaram com toda a documentação. Me explicaram cada detalhe. Foram pacientes com minhas dúvidas. Quando completei 21 e tecnicamente podia cuidar de tudo sozinha, me perguntaram se podiam continuar morando na casa comigo. Disseram que seria melhor para todos se continuássemos juntos. Não pensei 2 vezes. Eram praticamente minha família. Haviam cuidado de mim nos piores anos da minha vida. Deixá-los ficar era o mínimo que eu podia fazer. Generosidade, gratidão, ingenuidade. 3 palavras que definem perfeitamente como eu era naquela época. Javier e eu começamos a namorar quando eu tinha 21 anos. Foi natural. Todos esperavam. Vocês são perfeitos um para o outro. Diziam. Vocês cresceram juntos. É como se fosse o destino. Ele era atencioso, carinhoso, parecia me entender. Conhecia minha história, minhas dores, meus medos, ou pelo menos era o que eu acreditava. 2 anos depois, nos casamos. Tia Carmen me ajudou a organizar tudo. Escolhemos o vestido juntas. Ela me acompanhou nas provas. Deu sua opinião sobre as flores, a decoração, os convites. Sua mãe adoraria estar aqui fazendo isso com você. Ela me disse várias vezes com lágrimas nos olhos. E eu acreditei que ela realmente sentia falta da minha mãe, que estava ocupando aquele lugar por amor. No dia do casamento foi tio Carlos quem me levou ao altar. Ele me pegou pelo braço, me olhou com aquele sorriso paternal e disse: seu pai estaria muito orgulhoso de você hoje. Eu chorei. Pensei que aquilo era bonito, que era amor de família. E permiti porque confiava. Porque acreditava que era amor de verdade. Javier e eu nos mudamos para um dos apartamentos que eu havia herdado. Javier disse que queria que construíssemos nossa vida juntos, que não precisávamos de uma casa grande no início. Fazia sentido. Eu trabalhava muito, estava focada na minha carreira. Ele havia começado a trabalhar como trader, operando de casa, investindo em ações e criptomoedas. Pelo menos, era o que eu acreditava que ele fazia. Os outros 3 apartamentos estavam alugados. Javier se ofereceu para cuidar de tudo. Você já trabalha muito. Deixe-me administrar os imóveis. Assim você pode focar na sua carreira e eu cuido desta parte. Parecia um acordo justo. Ele me enviava relatórios mensais. Dizia que estava reinvestindo os lucros, multiplicando nosso patrimônio. Eu nunca questionei. Confiava plenamente. Afinal, por que eu desconfiaria? Era meu marido. Havia crescido comigo. Os pais dele eram meus padrinhos. Moravam na minha casa. Éramos uma família. 2 semanas antes do Natal, Javier chegou em casa com um documento. Era uma procuração preparada por um advogado que trabalhava com a família dele. É só para facilitar as coisas, querida. Ele me explicou, sorrindo daquela maneira que sempre me tranquilizava. Assim posso renovar os contratos de aluguel sem ter que te incomodar no trabalho, resolver assuntos bancários, questões de registro. Você fica livre para focar só no seu trabalho. Peguei o documento e o folheei rapidamente. O jargão legal sempre me dava dor de cabeça. Vou ler com calma mais tarde, respondi. Vi algo cruzar seu rosto. Foi rápido, quase imperceptível. Uma contração na mandíbula, um brilho diferente nos olhos. Mas logo ele voltou a sorrir. Claro, sem problema, quando tiver tempo. Guardei a procuração em uma gaveta do escritório e, sinceramente, quase me esqueci dela. O trabalho era um caos. A empresa tinha um grande projeto para fechar antes do final do ano, e eu coordenava toda a equipe. A festa de Natal da empresa estava marcada para a tarde do dia 24 de dezembro. Começava às 18 horas. E eu tinha combinado com Javier
que sairia por volta das 22 horas para ir para a casa dos pais dele, onde seria realizada a tradicional ceia de véspera de Natal da família. Era sempre assim. Toda véspera de Natal, a casa que havia pertencido aos meus pais se enchia de parentes dos pais de Javier, amigos, gente que eu mal conhecia. Eu sempre ia, sempre sorria, sempre agradecia por ser incluída, porque ainda acreditava que era uma sorte ter aquela família. Naquela noite, a festa da empresa estava um pouco chata. Conversas repetitivas, música muito alta, gente bêbada falando sobre suas resoluções para o ano seguinte. Por volta das 20 horas, decidi sair mais cedo e fazer uma surpresa para Javier, chegar antes do combinado, ajudar com os preparativos finais. Dirigi até a casa, ouvindo canções natalinas no rádio. Estava frio, caía uma leve garoa. As ruas estavam decoradas, com luzes piscando em todas as janelas. Aquela atmosfera de felicidade forçada que o Natal sempre traz. Quando estacionei em frente à casa, percebi que estava lotada. Carros por toda parte, luzes acesas em todos os cômodos, música e risadas que chegavam até a rua. A festa já estava em pleno andamento. Entrei pela porta principal sem bater. Pendurei o casaco no hall e me dirigi para a sala. As vozes ficavam mais altas à medida que eu me aproximava. Acho que havia umas 20 pessoas rindo, celebrando. E então ouvi a voz de Javier vinda da sala, clara e radiante. Mariela está grávida. Vamos ter um filho. O mundo parou. Fiquei ali, no corredor, parcialmente oculta pela parede. Ninguém tinha me visto chegar. Do meu ângulo, eu podia ver toda a sala. Javier estava no centro do cômodo, com o braço em volta de Mariela. Mariela era uma amiga dele do colégio, sua ex-namorada da adolescência. Eles namoraram por anos, antes de Javier e eu começarmos. E lá estava ela, sorrindo com uma mão sobre a barriga, recebendo abraços e beijos de todos. Tia Carmen chorava de alegria. Tio Carlos aplaudia, gritava: "Brinde!" Amigos da família os felicitavam. Diziam coisas sobre como o bebê seria bonito. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me na parede para não cair. Alguém na multidão gritou: "Mas e a Alicia? Ela já sabe!" O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Javier esboçou um sorriso meio forçado. "Ainda não. Preciso resolver algumas coisas antes, uns documentos. Mas vou contar para ela no momento certo. Então, que ninguém aqui conte nada quando ela chegar." Todos riram. Meu coração disparou. Documentos? Ele estava se referindo à procuração? Houve um murmúrio de compreensão na sala. Algumas pessoas trocaram olhares cúmplices. Tia Carmen assentiu, como quem aprova a estratégia. Tio Carlos levantou sua taça. Pelo futuro. E todos brindaram. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A forma como reagiram. Aqueles olhares. Aquele silêncio carregado. Todos ali sabiam algo que eu não sabia. Havia um segredo. Uma conspiração. E a procuração era a peça final do plano. Meu estômago revirou. Não era possível. Eu devia estar ouvindo mal. Mas tia Carmen, minha madrinha, disse alto e claro: "Finalmente, meu filho, depois de tantos anos, vamos recuperar o que é nosso por direito." E então eu entendi tudo. Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada palavra de consolo. Tudo tinha sido mentira. Uma grande e elaborada mentira que durava anos. Não era amor. Nunca foi. Era um golpe. Dei meia volta. Peguei meu casaco e saí da casa em silêncio. Tão silenciosamente quanto havia entrado. Ninguém me viu. Ninguém percebeu. Entrei no carro, fechei a porta
e só então tomei plena consciência de tudo. Comecei a chorar. Não aquele choro melodramático de filme. Era um choro silencioso, doloroso, que queimava meu peito e minha garganta, lágrimas que escorriam sem parar, enquanto eu tentava processar o que acabava de presenciar. Meu casamento era uma farsa. Meu marido tinha uma amante grávida. Tia Carmen e tio Carlos, que eram meus padrinhos, estavam envolvidos em um plano para roubar minha herança. E todos, absolutamente todos, naquela sala sabiam e concordavam. Dirigi de volta para o apartamento no piloto automático. Não me lembro da estrada, não me lembro de parar nos semáforos. Só me lembro de estar chorando e dirigindo, chorando e dirigindo. Quando cheguei em casa, sequei as lágrimas. Lavei o rosto. Olhei-me no espelho. E mal reconheci a pessoa que me devolvia o olhar. Parecia menor, mais frágil, perdida. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Javier perguntando onde eu estava. Respirei fundo e respondi. Decidi ficar na festa da empresa. Está mais animada do que eu pensava. Ele respondeu. Ok, divirta-se. Nos vemos em 2 semanas. Amanhã cedo vamos viajar para as Canárias. Claro, a viagem anual. Desde que nos casamos, a família dele ia visitar parentes nas Ilhas Canárias no Natal e ficavam até a 1ª semana de janeiro. Eles sabiam que o final do ano sempre era um caos na minha empresa. Fechamento de projetos, relatórios. E todos os anos eu ficava enquanto eles viajavam. Eu nunca questionei. Afinal, era o momento deles. Respondi apenas. Ok, boa viagem. Ele mandou um Feliz Natal. Te amo, com um coração. Não respondi. Bloqueei a tela do celular e o joguei no sofá. Sentei no sofá da sala, no escuro, e deixei a raiva crescer, porque percebi uma coisa naquele momento. O choro tinha acabado. Não havia mais espaço para a dor, a tristeza ou as lágrimas. Havia espaço apenas para a estratégia. Eles pensavam que eu era idiota, que sempre seria aquela menina órfã, perdida, grata por ter uma família, que confiaria eternamente, que assinaria qualquer papel, que nunca questionaria nada. Estavam errados. Eu havia crescido. Eu me tornei gerente de projetos porque era boa em planejar, organizar, prever problemas e criar soluções. Eu coordenava equipes, administrava crises, tomava decisões difíceis todos os dias. E naquele momento, sentada no escuro da minha sala, tomei a decisão mais importante da minha vida. Queriam jogar, então jogaríamos. Mas desta vez com as minhas regras. Passei a noite toda acordada. Não dormi. Fiquei ali, planejando. Primeiro, fiz uma lista mental de tudo que eu sabia. Javier me traía com sua ex-namorada, Mariela. Mariela estava grávida. Toda a família e amigos dele sabiam e apoiavam. A procuração era a peça final de um plano para transferir meus bens para a família dele. Eu ainda não tinha assinado nada. Este último ponto era crucial. Eu ainda tinha o controle de tudo. Continuava sendo a dona dos meus imóveis, das minhas contas. Javier não tinha poder legal sobre nada. Enquanto eu não assinasse aquele documento, ele não podia fazer nada. Passei todo o Natal planejando, pensando em cada detalhe, em cada movimento que eu teria que fazer. Fiz listas mentais, tracei estratégias, antecipei problemas. Era assim que eu trabalhava como gerente de projetos. E era assim que eu lidaria com isso também. No dia seguinte, 26 de dezembro, eu colocaria tudo em prática. Quando o sol nasceu, eu já sabia exatamente qual seria meu primeiro passo. Às 9 da manhã, liguei para o advogado que havia cuidado dos assuntos dos meus pais. Ele sempre tinha me dito que, se eu precisasse de qualquer coisa, era só procurá-lo. Dr. Mateu, sou Alicia Herrero, a filha de Jaime e Isabel Herrero. Preciso falar urgentemente com o senhor. Ele deve ter notado algo na minha voz,
porque não fez perguntas. Apenas disse: "Venha ao meu escritório." Eu tomei banho, me vesti, peguei todos os documentos que tinha sobre os imóveis, a procuração que Javier havia me dado, e fui para lá. O escritório do Dr. Mattel ficava no centro da cidade, em um prédio antigo de tijolos vermelhos. Eu havia subido aquelas escadas desde criança, sempre acompanhada do meu pai. Era um lugar que cheirava a papel velho e café forte. Ele me recebeu com um abraço. Era um senhor de uns 70 anos, com o cabelo completamente branco e óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele tinha sido o advogado do meu pai por mais de 20 anos. "Sente-se, Alicia. Conte-me o que aconteceu." E eu contei tudo. O anúncio na festa, a procuração, a suspeita sobre a transferência de bens. Falei sem parar por quase 40 minutos. Ele ouviu em silêncio, tomando notas, franzindo a testa em alguns momentos. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. "Alicia, eu tenho que te contar uma coisa." Meu coração acelerou. "O quê?" "Seu pai e Carlos foram sócios em um negócio há muitos anos, uma empresa de importação. No início foi muito bem, mas depois começou a ir mal. Carlos quis se retirar e vender sua parte. Seu pai comprou a participação dele por um preço justo, assumiu todos os riscos. Carlos pegou o dinheiro e foi embora." Ele fez uma pausa, tomou um gole de café. 2 anos depois, seu pai conseguiu reverter a situação. A empresa cresceu exponencialmente. Foi assim que sua família enriqueceu. Mas eu acho que Carlos nunca superou isso. Seu pai me contou essa história há anos. Pelo que ele dizia, Carlos tinha aceitado bem na época. As famílias continuaram amigas. Os filhos cresceram juntos. Mas agora, vendo o que está acontecendo, eu acho que sempre houve um ressentimento. Provavelmente, Carlos e Carmen sempre olharam a vida da família de vocês com amargura. A diferença de classe ficou muito evidente ao longo dos anos, não é? Vocês tinham tudo e eles lutavam financeiramente. E quando seus pais morreram, você era uma adolescente vulnerável com uma herança considerável. Para pessoas ressentidas, deve ter parecido uma oportunidade. Ele olhou para mim seriamente. Olhando para trás agora, com tudo que você me contou, está claro que essa amizade sempre teve uma base frágil. O ressentimento pela venda da empresa provavelmente nunca foi superado. E você, Alicia, se tornou o alvo perfeito. E senti como se tivessem jogado um balde de água fria em cima de mim. Então era isso. O ressentimento sempre esteve ali, oculto. E eu nunca percebi. Ninguém percebeu, Alicia. Seu pai, com certeza, não suspeitava de nada, ou teria tomado precauções. Fechei os olhos. Meus pais nunca imaginaram que essa amizade escondia tanta inveja, tanta ganância. E agora eu estava pagando o preço da ingenuidade de todos nós. "E essa procuração?" perguntei, empurrando o documento sobre a mesa. O Dr. Mattel colocou os óculos e o leu atentamente. Demorou quase 15 minutos, folheou páginas, releu trechos, fez anotações. Finalmente, ele largou o papel sobre a mesa e me olhou com seriedade. "Isso dá a Javier plenos poderes sobre absolutamente tudo que é seu. Ele poderia vender os imóveis, transferi-los, criar hipotecas, solicitar empréstimos em seu nome, tudo. Com este documento assinado, você perderia o controle total do seu patrimônio." Senti a raiva crescer novamente. E se eu já tivesse assinado, seria muito difícil de reverter. Levaria anos de processos judiciais e, mesmo assim, não haveria garantias. O melhor cenário seria você conseguir provar coação ou fraude. Mas isso é extremamente complicado em casos conjugais. E os imóveis? Se nos divorciarmos, ele tem direito à metade? O Dr. Mattel sorriu pela primeira vez desde que eu havia chegado. "Não. Tudo o que você herdou são bens particulares.
De acordo com a lei, as heranças recebidas antes ou durante o casamento não entram na comunhão de bens. Se você se divorciar hoje, Javier não leva nada, absolutamente nada, a não ser que você voluntariamente transfira os bens para o nome dele. Por isso a procuração, murmurei. Exatamente. Era a única forma legal que eles tinham de conseguir o que queriam. Abri a pasta que havia trazido e coloquei todos os contratos de aluguel sobre a mesa. Preciso que o senhor revise isso. Javier administra meus imóveis há anos. Ele diz que reinveste o dinheiro, mas eu nunca vi comprovantes reais. Eu quero saber para onde esse dinheiro está indo. O Dr. Mateu passou as 2 horas seguintes analisando cada documento, cada contrato, cada extrato bancário que eu tinha. Fez ligações, verificou registros, cruzou informações. Quando terminou, sua expressão era sombria. Alicia, sinto muito em te dizer isso, mas o dinheiro dos aluguéis está sendo depositado em contas pessoais de Javier, não em contas conjuntas ou da empresa. Ele está se apropriando de toda a renda dos seus imóveis. Respirei fundo. Eu já esperava, mas ouvir a confirmação ainda doía. E tem mais. Continue. Um dos apartamentos não tem nenhum comprovante de pagamento de aluguel. Há um contrato, mas não há registros de transações financeiras. Alguém mora lá de graça. Mariela, respondi, a amante dele. O Dr. Mateu assentiu. Muito provavelmente. Fiquei em silêncio um momento processando tudo. O que eu faço agora? Primeiro, não assine essa procuração sob nenhuma circunstância. Segundo, retome o controle dos seus imóveis. Terceiro, se você realmente quiser ir a fundo, podemos contratar um detetive particular e descobrir para onde esse dinheiro foi. Vamos contratar um detetive. Eu quero tudo documentado, quero provas e eu quero me livrar deles. Ele sorriu. Era um sorriso triste, mas tinha um brilho de orgulho. Seu pai estaria muito orgulhoso da mulher em que você se tornou. Nos dias seguintes, agi rápido e em silêncio. Seguindo as instruções do Dr. Mateu, contratei uma imobiliária de confiança para que assumisse a administração dos meus apartamentos. Assinei contratos. Concedi poderes específicos e limitados, muito diferentes daquela procuração geral que Javier queria. E instruí que todos os inquilinos fossem notificados imediatamente. A partir de janeiro, todos os aluguéis deveriam ser pagos diretamente à imobiliária. Seriam emitidos novos contratos. Eles teriam 1 semana para assinar. Caso contrário, seria iniciado um processo de despejo. Eu também chamei uma empresa de segurança e instalei câmeras discretas por toda a casa. Pequenas, quase invisíveis, estrategicamente situadas na sala, na cozinha, no escritório e no terraço. Todas com áudio, todas conectadas a um aplicativo no meu celular para reunir mais provas contra eles. Javier voltou da viagem no dia 6 de janeiro. Eu estava em casa quando ele chegou, cercado de malas. E aí, querida, como você passou o final de ano? Ele perguntou, me dando um beijo na bochecha, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse passado quase 2 semanas com sua amante grávida e a família que conspirava contra mim. Tranquilo, trabalhei bastante, adiantei alguns projetos. Menti. Você teve tempo de dar uma olhada naquilo? Lá estava, a pergunta que eu sabia que viria. Sorri. Ah, sim. Na verdade, querido, você não precisa mais se preocupar com isso. Eu já resolvi tudo. E vi como sua expressão mudou. Como assim resolveu? Eu contratei uma imobiliária para cuidar dos apartamentos. Assim você pode focar totalmente nas suas operações, sem se preocupar com a chatice de administrar aluguéis, contratos, essas coisas burocráticas. Pensei que você ficaria feliz. Você terá mais tempo para investir no seu trabalho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Javier piscou várias vezes, como se estivesse processando informação demais de uma vez. Mas eu gostava de cuidar dos apartamentos.
Não precisa pagar alguém para fazer um trabalho que eu posso fazer sozinho. Eu mantive o sorriso. Eu sei, querido, mas você sempre diz que quer crescer como trader, que precisa de mais tempo para estudar o mercado. Agora você tem esse tempo. Você não gostou? Vi o pânico nos olhos dele. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Sim, eu gostei, ele disse finalmente. É que foi um pouco repentino. Ah, você sabe, quando eu decido algo, eu faço acontecer rápido. Eu sabia que você ia gostar da surpresa, querido. Ele não respondeu. Apenas forçou um sorriso, pegou o celular e saiu da sala, murmurando algo que eu não entendi. Esperei um pouco e abri o aplicativo das câmeras no meu celular. Ativei a câmera do terraço e coloquei os fones de ouvido. Lá estava ele, andando nervosamente de um lado para o outro, digitando furiosamente no celular. O telefone dele tocou poucos segundos depois. Mesmo à distância, era possível ouvir os gritos do outro lado da linha. Calma, calma, dizia Javier, olhando para trás nervoso para se certificar de que eu não estava por perto. Eu não sei o que aconteceu. Ela contratou uma imobiliária. Não posso fazer nada agora. Não, eu não tenho 3.000 euros para pagar o aluguel. Mariela, escuta. Eu não vou ter dinheiro para nada por um tempo. Preciso resolver isso primeiro. Ele desligou o telefone e notei sua raiva. Desliguei a câmera e sorri. O desespero dele era quase palpável, mas ainda não tinha terminado. Naquela noite, durante o jantar, comentei como se nada tivesse acontecido. Ah, meu chefe me ligou há pouco. Eu tenho que fazer uma viagem de última hora para o Japão. Um projeto importante. Eles precisam que alguém vá fechar o contrato pessoalmente. Vou ficar fora a semana toda. Quando você vai? Perguntou Javier, tentando parecer desinteressado, mas com os olhos muito atentos. O voo está marcado para as 2 da manhã. Vou sair de casa por volta das 23 horas, mais ou menos. Desculpe o aviso de última hora. Você sabe como é este trabalho. Não tem problema. Ele respondeu rápido demais. Eu pensei que passaríamos um tempo juntos. Mas, se é por trabalho, você tem que ir. Depois do jantar, fui ao closet e peguei meu porta-joias para guardá-lo no cofre. Foi então que percebi. Estavam faltando joias, várias delas. Um colar de pérolas que era da minha avó. Uns brincos de diamantes que meus pais haviam me dado de presente no meu 15º aniversário. Uma pulseira de ouro com pingentes de pedras preciosas da minha mãe. Um colar de safiras que meu pai deu à minha mãe em um aniversário. Senti meu sangue ferver. Não bastava roubar minha renda. Ele havia roubado as lembranças da minha família, mas eu não tinha tempo para lidar com isso agora. Entrei no escritório, abri o cofre onde guardava todos os documentos importantes e mudei a combinação. Guardei as joias que restavam, fechei e saí. Preparei uma mala e me despedi de Javier com um beijo na bochecha. Só para irritar, peguei dissimuladamente as chaves do carro dele da mesinha do hall, coloquei-as na minha bolsa e saí de casa. Eu não fui para o aeroporto. Fui para um hotel no centro da cidade. Reservei uma suíte confortável, subi para o quarto e finalmente respirei fundo. Eu estava sozinha, segura e com o controle total da situação. 1 hora depois de sair de casa, meu celular tocou. Você sabe onde estão as chaves do meu carro? Fingi surpresa. Não sei, amor. Mas para que você quer as chaves a esta hora? Ah, por nada. Só percebi que não estavam aqui na mesinha. Eu o interrompi. Talvez tenham caído atrás do móvel. Você procurou bem? Ouvi um suspiro de irritação do outro lado. Vou dar uma olhada. Boa viagem. Te amo. Desliguei e imediatamente abri o aplicativo das câmeras. A visão de Javier revirando a casa inteira, procurando as chaves que estavam guardadas na minha bolsa, era quase cômica. Ele olhava debaixo do sofá, vasculhava gavetas, até se abaixou para olhar debaixo dos móveis.
Depois de 15 minutos de busca frustrada, ele pegou o celular, digitou algo rapidamente e se jogou no sofá da sala, com a expressão de quem acaba de perceber que perdeu completamente o controle. Sorri sozinha no quarto do hotel, mas a noite ainda não tinha acabado. Meia hora depois, meu celular me notificou que havia alguém na porta de casa. Ativei a câmera e vi 3 pessoas entrando no apartamento. Tio Carlos, tia Carmen e Mariela. Eles se sentaram à mesa da cozinha. Javier parecia arrasado, com os ombros caídos e o rosto pálido. Tia Carmen estava visivelmente irritada, com os braços cruzados e expressão dura. Tio Carlos tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Aumentei o volume do áudio ao máximo e conectei os fones de ouvido. "Conta direito o que está acontecendo", exigiu tia Carmen, com a voz cortante. Javier passou a mão pelo rosto, cansado. "Ela contratou uma imobiliária para administrar os apartamentos. Todos os inquilinos receberam uma notificação. A partir deste mês, os aluguéis vão direto para a imobiliária. Contratos novos, tudo oficial. Eu não tenho mais acesso a nada." "E o apartamento da Mariela?" perguntou o tio Carlos. "Também recebeu a notificação. Contrato novo em 1 semana ou despejo." Mariela levou a mão protetora à barriga. "Javier, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, você sabe." "Eu sei", respondeu Javier, com a voz derrotada. "Você vai ter que morar com meus pais por enquanto, até eu resolver essa situação." "Resolver como?" Tio Carlos praticamente cuspiu. "Você perdeu o controle de tudo. Anos de planejamento, anos cuidando daquela garota, e você deixa escapar no último momento." "Eu não deixei escapar", retrucou Javier levantando a voz. "É ela que ficou esperta de repente. Ela nunca questionou nada em 5 anos de casamento e do nada decide contratar uma imobiliária. Por que você se precipitou com aquela estúpida procuração?" disse tia Carmen apontando o dedo para ele. "Você deveria ter esperado mais, ganhado mais a confiança dela." "Mais confiança? Eu a conheço desde que nasceu. Se isso não é confiança suficiente, eu não sei o que é." "Claramente não foi", murmurou tio Carlos. Houve um silêncio tenso. Mariela brincava nervosamente com o colar que usava, meu colar de safiras, esfregando o pingente entre os dedos. "E agora?" ela perguntou com a voz fraca. "O que a gente faz?" Javier suspirou. "Eu vou tentar convencê-la a assinar a procuração. É a única forma de reverter isso. Com o poder, eu posso desfazer o contrato com a imobiliária, retomar o controle." "Mas o que você vai dizer para ela assinar?" perguntou tio Carlos. "Eu não sei. Preciso falar com ela quando ela voltar do Japão." Tia Carmen inclinou-se para a frente com as mãos sobre a mesa. "Javier, me escute bem. Nós não cuidamos daquela menina todos esses anos, para não conseguir nada no final. Entendeu? Eu não aturei aquela pirralha chorando pelos pais mortos de graça. Seu pai e eu não fizemos tanto sacrifício para que agora desse errado." Meu estômago revirou. A forma como ela falava de mim, como se eu fosse um fardo, um investimento que tinha que dar lucros. "Eu sei, mãe", disse Javier cansado. Sabe mesmo?" Tio Carlos se juntou à esposa. "Aquela empresa devia ser nossa também. Metade daquele dinheiro, metade daqueles apartamentos, tudo devia ser nosso. Mas o pai dela ficou ganancioso e comprou minha parte quando a empresa estava mal. Ficou com todos os lucros quando melhorou. Nos enganou e depois morreu, deixando tudo para aquela menina mimada." Tia Carmen se mexeu na cadeira e continuou. "Ela cresceu nas melhores escolas, teve tudo o que quis. Nunca trabalhou um dia duro na vida. Nós, enquanto isso, ralando. Seu pai naquela loja miserável, eu naquele consultório, vendo eles de longe com aquela vida de luxo que também devia ter sido nossa." Tio Carlos assentiu. "De acordo. Por isso, quando eles morreram, foi nossa oportunidade, nossa chance de corrigir aquela injustiça. Cuidar da menina,
ganhar a confiança dela. E quando ela fizesse 21, estar tão perto que ela nos visse como a família dela. E funcionou. Ela nos deixou morar na casa dela, confiou em você para administrar os apartamentos, casou com você. Tudo estava perfeito, até você estragar tudo, completou tia Carmen, olhando para Javier com desprezo. Eu não estraguei nada. Javier bateu na mesa. O plano era esperar que ela assinasse a procuração, passar tudo para o meu nome e depois pedir o divórcio. E pronto, acabou. Cada um para o seu lado. Mas ela não assinou. Ainda não, mas vai assinar, disse Javier. Como você tem tanta certeza? Duvidou tio Carlos. Javier hesitou. Eu acho que sim. Vou encontrar uma maneira. Ela confia em mim. Confiava, corrigiu tia Carmen. Depois dessa história da imobiliária, eu não sei não, parece que ela desconfia de algo. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Eu continuava ali, no quarto do hotel, com o coração acelerado, gravando cada segundo daquela conversa. E a gente? Perguntou Mariela. Você disse que não tem mais os aluguéis. Como você vai me sustentar? Sustentar o bebê? Javier passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu não sei, Mariela. Eu não sei. O dinheiro que eu tinha guardado usei para pagar a viagem e o resto eu perdi nas apostas. Você perdeu? Quase gritou tia Carmen. Javier, você prometeu que ia parar. Eu não sabia que ficaria sem receber os aluguéis este mês. Se eu soubesse, eu não teria apostado tudo. Você é um moleque idiota, disse tio Carlos sem rodeios. Um imbecil. E agora, como vamos pagar as contas deste mês? Eu vou resolver isso, insistiu Javier, mas sua voz não tinha convicção. Mariela começou a chorar. Você prometeu que eu não teria que me preocupar com dinheiro. Eu larguei meu emprego, briguei com meus pais, saí de casa. Você prometeu que cuidaria de mim, que teríamos uma vida boa, que o bebê teria tudo. E agora você me diz que não tem dinheiro, que perdeu tudo em apostas. Mariela, por favor. Não. Ela levantou da cadeira. Eu não posso acreditar que fui tão idiota. Todos esses anos sendo a outra, escondida, esperando. E para quê? Para acabar grávida, sem casa, dependendo da caridade dos seus pais? Acalme-se, Mariela, disse tia Carmen, mas sem muita simpatia. Nós vamos resolver isso. E quando conseguirmos o dinheiro, todos nós nos beneficiaremos. Você, o bebê, todos. Mas você tem que ter paciência. Paciência? Mariela riu sem humor. Eu estou grávida de 4 meses, Carmen. Em 5 meses eu vou ter um bebê. Eu não tenho tempo para ter paciência. Pois deveria ter pensado nisso antes de engravidar, replicou tia Carmen com frieza. Você nunca ouviu falar de anticoncepcionais ou preservativos? O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Finalmente, tio Carlos o quebrou. Precisamos de um novo plano. Se Alicia não vai assinar a procuração pelas boas, teremos que forçá-la de alguma maneira. Forçá-la como? Perguntou Javier. Eu não sei. Chantagem, ameaça, algo que a deixe sem opção. Chantagem com o quê? Perguntou Mariela. Ela não tem nada a esconder. A vida dela é perfeita, limpa, correta. Todo mundo tem algo, murmurou tio Carlos. Só precisamos encontrar o quê? Tia Carmen assentiu. Pensativa. Ou a gente cria algo. Plantamos alguma evidência, algo que a comprometa. Depois, oferecemos resolver em troca da assinatura. Senti náuseas. Eles estavam considerando de verdade me incriminar em algo falso só para conseguir minha assinatura. Isso é muito arriscado, disse Javier. Mais arriscado do que perder tudo, rebateu tio Carlos. Eles ficaram mais alguns minutos discutindo possibilidades, cada uma mais absurda que a anterior. Finalmente, decidiram pensar melhor e se reunir novamente em alguns dias. Quando finalmente foram embora, eram quase 3 da manhã.
Desliguei a câmera com as mãos trêmulas. Não era apenas um golpe financeiro. Não era apenas uma traição. Era uma conspiração que durava mais de uma década. Desde a morte dos meus pais, talvez até antes, eles tinham planejado tudo. Cada gesto de carinho, cada palavra de consolo, cada momento de família, tudo tinha sido calculado, medido, executado com precisão. E eu tinha acreditado em tudo. Quando deu 7 da manhã, peguei o telefone e liguei para o Dr. Mattel. Ele atendeu no terceiro toque. Voz sonolenta, mas ficou alerta ao reconhecer minha voz. Alicia, o que aconteceu? Eu tenho tudo gravado, a confissão completa. Eles admitiram que o casamento foi um golpe desde o início, que cuidaram de mim apenas para ter acesso à herança e que agora estão planejando me chantagear ou me incriminar para me forçar a assinar a procuração. Houve um silêncio do outro lado. Você está segura? Sim, estou em um hotel. Eles não sabem onde estou. Mande-me as gravações agora mesmo e venha à tarde para o meu escritório. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Às 2 da tarde, eu estava no escritório do Dr. Mattel. Ele já havia visto as gravações principais. Seu rosto estava sério, a mandíbula tensa. Alicia, isso é muito pior do que imaginávamos. Ele começou abrindo uma pasta grossa sobre a mesa. Mas também é muito melhor para o seu caso. Como assim? O detetive que contratei finalizou a investigação. Temos provas concretas de tudo. Ele virou o laptop para mim. Os aluguéis desviados para a conta pessoal de Javier há 5 anos. Extratos bancários que mostram gastos excessivos em apostas online, cassinos, sites de jogos. Javier é um viciado em jogos. Meu estômago revirou, mas não era uma surpresa. Eu havia descoberto na noite anterior. Tem mais. Ele continuou, abrindo outra aba. As viagens para as Canárias eram todas mentira. O detetive conseguiu os registros das reservas de voos e hotéis em nome dele. Todos os anos, os 4 iam para um resort de luxo. Javier, Mariela, tio Carlos e tia Carmen. Passagens aéreas, hotéis 5 estrelas, tudo pago com cartões vinculados à conta onde eram depositados os aluguéis dos seus apartamentos. Ele me mostrou os documentos. Confirmações de reserva, extratos de cartões de crédito, passagens aéreas, tudo no nome deles. Tudo pago com meu dinheiro. As datas coincidiam perfeitamente, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro de cada um dos últimos 5 anos. Enquanto eu ficava em Madrid trabalhando, acreditando que visitavam parentes nas Canárias, eles estavam se divertindo por aí com meu dinheiro. O que fazemos agora? Ele se reclinou na cadeira com um sorriso que não chegava aos olhos. Agora nós os destruímos legalmente. Divórcio imediato por adultério e fraude. Com essas provas, Javier não leva nenhum centavo. Despejamos Carlos e Carmen da sua casa. Entramos com uma queixa por apropriação indébita por todo o dinheiro desviado, uma denúncia por furto pelas joias e podemos considerar até a via criminal. Vamos em frente? Respondi sem hesitar. Excelente. Vou começar a preparar toda a documentação. Amanhã mesmo estará tudo pronto para apresentar no tribunal. Passei 3 dias no hotel, monitorando cada movimento através das câmeras. Javier e Mariela estavam cada vez mais à vontade no meu apartamento. Ela praticamente tinha se mudado para lá, suas coisas espalhadas pela casa, e eles se comportavam como um casal em cada canto, na sala, na cozinha, no meu quarto, cada espaço profanado pela traição deles. Na tarde do 3º dia, enquanto eu assistia a outra cena deplorável através da câmera da sala, tive uma ideia. Eu já tinha todas as provas que precisava, mas havia algo que eu queria ver pessoalmente, algo que tinha que acontecer para o meu plano ser ainda melhor. Eu precisava pegar Javier em flagrante,
e precisava que tia Carmen e tio Carlos soubessem através de mim. Esperei o momento certo. Na tela do meu celular, vi Javier e Mariela se acomodarem no sofá da sala, bebendo vinho, rindo de algo no celular dele. Eles estavam completamente relaxados. Perfeito. Peguei minhas chaves e saí do hotel. Minha casa ficava a 10 minutos dali. Durante todo o trajeto, meu coração batia acelerado, não de nervosismo, mas de uma estranha mistura de raiva e satisfação antecipada. Estacionei na garagem do prédio. Subi no elevador. Caminhei pelo corredor até minha porta. Respirei fundo. Dei uma última olhada no celular para ter certeza de que era o momento oportuno e abri. A cena que encontrei era exatamente a que eu esperava, mas ainda assim, ver pessoalmente foi diferente de ver através de uma tela. Javier e Mariela estavam no sofá. Ela estava sentada no colo dele, usando uma das minhas camisolas de seda. Eles se beijavam, as mãos dele percorrendo o corpo dela com a familiaridade de quem faz isso há anos. O som da porta ao abrir os fez se separar imediatamente. Javier virou a cabeça e ficou branco, literalmente branco. Todo o sangue desapareceu do rosto dele em 2 segundos. "Alicia!" ele gritou, empurrando Mariela para o lado e se levantando num pulo. "Você... Japão! Você não deveria..." Mariela se cobriu com uma manta, com os olhos esbugalhados de pânico. Fiquei parada na porta, observando os dois. Não disse nada, apenas observei. "Alicia, por favor, me deixe explicar." Javier começou a dar passos em minha direção. "Isso não é o que parece." Mariela estava... Ela precisava de um lugar para ficar e... "Eu quero o divórcio." Eu o cortei. Minha voz saiu mais firme e tranquila do que eu esperava. Ele parou, piscando várias vezes. "O quê? Divórcio? Você me traiu no nosso apartamento com sua ex-namorada. Claro que eu quero o divórcio." Vi como o pânico nos olhos dele foi substituído por algo mais calculista. Ele estava pensando, processando, tentando encontrar uma saída. "Alicia, vamos conversar com calma." Ele começou, mudando a estratégia para uma voz mais suave. "Você está brava. Eu entendo, mas não há nada para conversar. Eu quero que vocês dois saiam do meu apartamento. Agora..." Mariela se levantou, ainda segurando a manta. "Sinto muito, Alicia." "Cala a boca!" eu disse sem olhar para ela. "Você não me deve desculpas. Não me deve nada. Simplesmente... saia da minha casa." Javier deu um passo à frente e pela primeira vez eu vi algo perigoso nos olhos dele. Uma arrogância que ele sempre tinha escondido bem. "Você não vai conseguir provar a traição," ele disse, com a voz baixa, mas firme. "E mesmo que consiga, você terá que me pagar pensão e me dar metade dos seus bens, incluindo este apartamento. Boa sorte com o divórcio, Alicia." Eu sorri. Não pude evitar. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Veremos," respondi simplesmente e saí. Eu ouvia Javier me chamando no corredor, mas não olhei para trás. Entrei no elevador, as portas se fecharam e finalmente deixei o sorriso crescer. Ele realmente pensava que eu não tinha provas, que eu tinha descoberto por acaso naquele momento exato, que eu era estúpida o suficiente para não saber que a herança são bens particulares. De volta ao carro, peguei meu celular e disquei o número da tia Carmen. Ela atendeu no segundo toque com a voz alegre. "Alicia, querida, como foi o Japão?" Eu deixei minha voz tremer, como se estivesse chorando. "Tia, eu voltei mais cedo e peguei o Javier com outra mulher." Silêncio do outro lado. "O quê?" ela disse finalmente. E pelo tom eu percebi que a surpresa era genuína. "Como assim com outra? Onde?" "No nosso apartamento," respondi colocando toda a dor que pude na voz. "Ela estava lá, estavam juntos e ela está grávida. Tia Carmen." "Meu Deus!" ela murmurou. Eu a ouvi respirar fundo.
Eu não sei o que fazer, continuei, deixando minha voz falhar. Como ele pôde fazer isso comigo? Alicia, querida, onde você está? Perguntou tia Carmen. E havia algo na voz dela. Preocupação ou cálculo. Estou no carro, na garagem do prédio. Eu não posso voltar para aquele apartamento. Não agora. Venha para cá, venha para casa. Vamos conversar, vamos resolver isso. Eu não respondi imediatamente. Eu tenho que ligar para um advogado. Eu vou pedir o divórcio. Alicia, você não precisa ser tão drástica. Vamos conversar, talvez. Ele me traiu, tia Carmen. Eu a cortei, colocando firmeza na voz. No nosso apartamento. Não há conversa que resolva isso. Você tem razão, ela disse depois de um momento. Você tem toda a razão. Deixa comigo. Eu vou falar com ele. Aquele garoto vai me ouvir. Desliguei e me permiti sorrir novamente. Agora era só esperar o show começar. Não demorou nem um minuto. Através do aplicativo das câmeras, vi o celular de Javier tocar. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou ainda mais pálido. É a minha mãe, ele disse para Mariela, que estava recolhendo suas coisas espalhadas pela casa. Ele atendeu e imediatamente afastou o telefone da orelha. Mesmo através da câmera, era possível ouvir tia Carmen gritar. Você é burro ou se faz, Javier. Como você deixou ela te pegar no apartamento com a Mariela? Você não consegue pensar com a cabeça de cima por 5 segundos. Mãe, calma. Eu posso explicar. Mas ela não o deixou. Anos, Javier. Anos de planejamento. Anos cuidando daquela garota. Ganhando a confiança dela. Construindo tudo tijolo por tijolo. E você estraga tudo porque não consegue manter as calças no lugar? Eu nunca tinha ouvido tia Carmen gritar assim. A máscara de mulher educada e amável tinha caído por completo. Eu vou resolver isso, Javier tentou dizer, mas sua voz estava fraca. Resolver? Como você vai resolver? Ela vai pedir o divórcio. Ela já disse que vai pedir o divórcio. Ela não tem provas, não vai conseguir provar o adultério. Ela te pegou no apartamento com sua amante grávida, imbecil. Que prova mais clara você quer? Eu ouvi a voz do tio Carlos. Tia Carmen deve ter colocado no viva voz, porque a voz dele soou com clareza. Você é um idiota, disse tio Carlos com uma calma gélida que era pior que os gritos de sua esposa. Um completo e absoluto idiota. Nós confiamos em você. Te demos uma única tarefa. Casar com ela, ganhar a confiança dela, fazer ela assinar a procuração. E você não foi capaz nem disso. Eu tentei. Ela não quis assinar, mas eu vou fazê-la desistir do divórcio, insistiu Javier. E havia desespero na voz dele. Eu vou falar com ela. Eu vou me desculpar. Como? Perguntou tio Carlos, ainda com aquela calma aterrorizante. Como você vai fazer uma mulher que acabou de te pegar traindo desistir do divórcio? Que argumentos você tem? Silêncio. É o que eu pensava, continuou tio Carlos. Você não tem nada. Nós perdemos tudo por sua culpa. Nós não perdemos tudo ainda, argumentou Javier, mas sem convicção. Ela ainda vai ter que me dar metade dos bens no divórcio. Mesmo que tenha havido traição, divide. Tia Carmen soltou uma risada amarga. Você realmente é burro. Aqueles imóveis são herança. Não entram na partilha. Ela vai se divorciar. Você vai ficar sem nada e ainda com uma amante grávida para sustentar. Parabéns, Javier. Você conseguiu estragar tudo. Eu vi Javier sentar-se pesadamente no sofá. Com o telefone ainda na orelha, o rosto entre as mãos. Vocês podem vir aqui? Ele perguntou com a voz fraca. Temos que fazer alguma coisa. Precisamos de um plano. Não, disse tia Carmen secamente. Você se meteu nessa confusão sozinho. Agora saia sozinho. Eu estou farta, Javier. Farta de você. Farta de toda essa situação. E desligou.
Javier ficou sentado ali, olhando para o telefone por quase 5 minutos. Mariela tentou se aproximar, mas ele a afastou. Você tem que ir, ele disse. O quê? Vá embora, Mariela, agora, e não volte. Mas Javier, eu não tenho para onde ir. Não é problema meu agora, ele gritou se levantando. Vá para a casa dos seus pais, vá para onde você quiser, mas saia daqui. Eu vi Mariela começar a chorar, pegando suas coisas apressadamente, saindo do apartamento quase correndo. Javier ficou sozinho na sala, andando de um lado para o outro, pegando o celular, digitando algo, apagando, digitando de novo. Ele estava me mandando mensagens. Eu vi as notificações chegarem no meu celular. Alicia, por favor, me deixe explicar. Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu me senti sozinho. Você tem ficado muito tempo fora. Eu te amo. Eu sempre te amei. Nós podemos resolver isso, por favor. Eu apaguei todas as mensagens sem responder. Desliguei as câmeras e me recostei no assento do carro. Fase 1, concluída. Agora era só esperar por amanhã. Na manhã seguinte, acordei cedo. Eu já havia pedido ao Dr. Matel para preparar tudo para ser entregue naquele mesmo dia. Pela manhã, às 8 em ponto, 2 oficiais de justiça se dividiram. Um foi para a casa onde moravam tio Carlos e tia Carmen. O outro foi para o meu apartamento onde estava Javier. Eu estava no escritório do Dr. Matel quando meu celular tocou. Era tia Carmen. Eu atendi. Alicia! Ela gritou. E havia pânico na voz dela agora. Nada da raiva contida de ontem. Puro pânico. O que é isso? Um despejo? Você está nos expulsando? Sim, eu respondi simplesmente. Mas por quê? O que nós fizemos? Tente adivinhar. Alicia, por favor, você não pode fazer isso. Nós não temos para onde ir. Somos velhos. Não temos dinheiro para... Não é problema meu, eu a cortei, usando as mesmas palavras que Javier havia usado com Mariela no dia anterior. É pelo que Javier fez? Mas nós não temos nada a ver com isso. Eu quase ri. Não tem nada a ver? Sério? Claro que não. Estamos tão surpresos quanto você, aquele garoto idiota. Tia Carmen. Eu a interrompi, minha voz ficando fria. Eu sei de tudo. As viagens que não eram para as Canárias. Os aluguéis desviados. O plano que vocês tinham desde a morte dos meus pais. Eu sei de tudo. Silêncio absoluto do outro lado. Então, sim, continuei. Vocês têm 30 dias para sair da minha casa. E eu sugiro que usem esse tempo para procurar um bom advogado, porque vocês vão precisar. Desliguei antes que ela pudesse responder. 2 minutos depois, meu celular tocou de novo. Javier. Eu atendi. Alicia, isso é sério? Ele perguntou. E havia algo diferente na voz dele. Medo. Divórcio. Apropriação indébita. Furto. Você está me processando? Sim. Mas por que essas acusações? Você não tem provas de tudo isso. Eu tenho provas. Que provas? Como você... Câmeras de segurança em todo o apartamento, Javier. Com áudio. Instaladas há dias. Eu tenho a gravação sua com a Mariela. Eu tenho a gravação da reunião na cozinha, onde todos vocês confessaram o plano inteiro. Eu tenho documentos que provam os desvios de dinheiro, as viagens falsas, tudo. Silêncio. Você nos gravou? Ele conseguiu dizer finalmente. Eu gravei vocês e entreguei tudo para a justiça. Mas isso é ilegal. Você não pode gravar as pessoas sem o consentimento delas. Eu posso sim. No meu apartamento com minhas câmeras de segurança. É perfeitamente legal. Eu o ouvi respirar pesadamente do outro lado. Quanto você quer? Ele perguntou finalmente. O quê? Quanto você quer para esquecer tudo? Para retirar as ações? 10 mil euros? 20 mil? Quanto? Desta vez eu ri. Eu ri de verdade. Javier, você realmente acha que eu quero dinheiro? Eu tenho dinheiro.
O que eu quero é justiça. E meus bens de volta. Seus bens nunca deixaram de ser seus. Não. E os 200 mil euros que você desviou dos aluguéis ao longo de 5 anos? E minhas joias que você roubou e deu para sua amante? E os anos de mentiras? Eu vou te devolver tudo, com juros. Apenas retire as ações. Não, você não tem onde cair morto. Como você acha que vai me devolver com juros? Alicia, por favor, isso vai me destruir. Vai destruir meus pais, a todos nós. Vocês deveriam ter pensado nisso antes. Você está fazendo isso por vingança? Porque eu te traí? Eu já te pedi perdão. Não, Javier. Eu estou fazendo isso porque vocês passaram mais de uma década planejando um golpe contra mim. Porque vocês usaram a morte dos meus pais. Usaram minha vulnerabilidade, minha confiança. Porque vocês são exatamente o tipo de pessoas que merecem pagar por seus crimes. Crimes? Eu só tomei decisões erradas com nosso dinheiro. É o risco do negócio. Você desviou dinheiro, falsificou contratos, roubou joias, cometeu fraude. São delitos, Javier, e você vai responder por eles. Eu o ouvi começar a chorar do outro lado. Não aquele choro manipulador que ele provavelmente usaria se estivéssemos cara a cara. Era um choro de desespero real. Por favor, ele suplicou. Eu vou perder tudo. Eu não terei nada. Bem-vindo ao clube, respondi friamente. Você também ia me deixar sem nada. A diferença é que eu fui mais esperta e descobri antes. Eu o ouvi engolir em seco do outro lado. Meus pais, ele começou, mas a voz falhou. Meus pais vão me matar. Vão me matar por ter deixado isso acontecer. Não é problema meu. Você não entende. A voz dele ficou desesperada. Eles vão me culpar por tudo. Vão dizer que eu estraguei o plano deles. Que eu fui burro, descuidado. E você não foi? Eu o cortei. Você foi burro e descuidado. Você se deixou pegar com sua amante. Eu não sabia que você ia voltar mais cedo. Eu não estou falando só daquele dia, Javier. Estou falando da véspera de Natal também. Quando você anunciou a gravidez da Mariela para a sala inteira. Quando seus pais falaram em finalmente conseguir os imóveis que achavam ter por direito. Quando todos brindaram pelo futuro. Silêncio absoluto do outro lado. Você estava lá? A voz dele saiu em um fio. Sim, eu estava. Eu também cheguei mais cedo da festa da empresa. Eu ouvi tudo. Eu vi tudo. E eu fui embora antes que alguém percebesse. Mas você me mandou uma mensagem depois dizendo que estava na festa da empresa. Porque eu precisava de tempo, Javier. Tempo para processar. Tempo para planejar. Tempo para reunir provas. Vocês pensaram que eu seria eternamente idiota, eternamente grata, eternamente cega. E eu deixei vocês acreditarem nisso enquanto eu me preparava. Outro silêncio, mais longo, pesado. Então, desde o Natal, ele murmurou como se estivesse processando. Você sabia desde o Natal. A viagem para o Japão, as câmeras, tudo foi planejado. Sim, mas vocês se destruíram sozinhos. Eu só estou garantindo que vocês paguem as consequências. E desliguei. Olhei para o Dr. Matteo, que havia acompanhado toda a conversa. Como você se sente? Ele perguntou. Pensei por um momento. Livre, respondi finalmente. Eu me sinto livre. Ele sorriu. Seu pai estaria orgulhoso. Demorou 2 meses para resolver tudo. O divórcio foi rápido porque Javier não tinha como lutar. Com todas aquelas provas, o advogado dele basicamente implorou para que ele assinasse tudo sem se opor. É a única saída. Eu ouvi o cara dizer no corredor do tribunal. Eu vi Javier assinar os papéis. A mão dele tremia tanto que a caneta quase caiu. Ele não conseguiu me olhar nos olhos nenhuma vez. Eu saí de lá oficialmente divorciada, oficialmente dona de tudo que sempre foi meu. A condenação por apropriação indébita veio logo depois.
260 mil euros a serem devolvidos, além das joias. O juiz determinou um confisco de 30% do salário dele. Só que Javier nunca teve um salário. Ele nunca tinha trabalhado de verdade na vida. Eu sugiro que o réu arrume um trabalho de verdade, disse o promotor, quase rindo. E foi o que aconteceu. Algumas semanas depois, o Dr. Matel me contou que Javier finalmente havia conseguido um emprego. Garçom em uma cafeteria no centro de Madrid, pela primeira vez em sua vida adulta. Ele estava trabalhando de verdade, levantando cedo, usando uniforme, atendendo clientes, limpando mesas. O mesmo cara que passava os dias fingindo estudar gráficos na frente do computador, que me enchia o saco falando de investimentos estratégicos, agora finalmente estava fazendo algo produtivo. Tio Carlos e tia Carmen tiveram 30 dias para sair da casa. No último dia, eu fui fazer a inspeção com o oficial de justiça. Eu esperava que estivesse desordenada. Eu não esperava um vandalismo completo. Móveis quebrados, buracos nas paredes, tinta spray com insultos, espelhos estilhaçados pelo chão. Eles tinham destruído tudo o que puderam antes de ir embora. Tio Carlos me esperava na porta, me fuzilando com o olhar. Satisfeita? Claro que não. E essa destruição? Nós não temos para onde ir. Tia Carmen apareceu atrás dele chorando. Somos velhos, não temos dinheiro. Você tirou tudo de nós. Eu tirei o que sempre foi meu. Vocês é que passaram anos fingindo que era de vocês. Seu pai nos roubou. Tio Carlos deu um passo em minha direção, mas o oficial se interpôs. Aquele dinheiro era nosso. Meu pai comprou a parte de vocês. Vocês escolheram sair. Não foi culpa dele que vocês desistiram cedo demais. E com certeza não é minha culpa. Você vai se arrepender disso, sibilou tia Carmen. Eu não vou, mas vocês vão, todos os dias. Eu dei meia volta e fui embora. Mandei reformar a casa inteira. Demorou mais de um mês, mas ficou linda. Eu a vendi em 2 semanas para um casal com 2 filhos pequenos. Eles estavam radiantes, fazendo planos sobre como iriam decorar cada quarto, sobre a festa de aniversário que fariam no jardim. Eu espero que eles sejam felizes lá. Aquela casa merecia boas histórias. O apartamento onde eu morava com Javier, eu também vendi. Eu nem sequer voltei a entrar. Não teria conseguido. Contratei pessoas para esvaziar tudo, reformar, e o vendi mobiliado para um investidor que nem quis vê-lo pessoalmente. Dos 5 imóveis que herdei, fiquei apenas com os 3 apartamentos que sempre estiveram alugados. Deixei tudo nas mãos da imobiliária. A renda mensal era mais do que suficiente para eu viver bem, e eu ainda tinha o dinheiro das vendas investido. Por amigos em comum, eu fui descobrindo as coisas. Javier e Mariela se separaram. Ela nunca o perdoou por tê-la expulsado naquela noite grávida, sem um lugar para ir. A humilhação, o desespero, a frieza com que ele a mandou para a rua, tudo isso matou o que quer que existisse entre eles. Mariela fez as pazes com os pais e voltou para a casa deles. Eles a receberam de braços abertos, felizes por terem a filha de volta e o neto que estava por vir, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Javier, por outro lado, estava completamente sozinho. Ele cortou o relacionamento com os pais depois de tudo o que aconteceu. As acusações, os gritos, as ofensas que trocaram quando perceberam que haviam perdido tudo, não tinham volta. Carlos e Carmen nem sequer chegaram a conhecer o neto. Ele alugou um quarto em um apartamento compartilhado em um bairro ruim. Trabalhava na cafeteria. Voltava todos os dias para um quarto vazio. Dormia sozinho, sem Mariela, sem o filho, sem os pais, sem nada. Carlos e Carmen estavam em um apartamento minúsculo do outro lado da cidade. Carlos voltou a fazer bicos na construção, apesar da idade e do corpo castigado.
Carmen encontrou trabalho de secretária em uma loja de animais, ganhando o salário mínimo. A família, que havia planejado tudo tão cuidadosamente, estava em pedaços. Separados, sozinhos, amargurados, cada um culpando o outro pelo desastre que haviam criado. 3 meses após o divórcio, fiz as malas e fui embora de Madrid. Eu não tinha mais motivos para ficar ali. Escolhi Valência porque era perto o suficiente para não ser dramático, mas longe o suficiente para ser um verdadeiro novo começo. Comprei uma casinha com 2 quartos e um jardim na frente. Nada luxuoso, nada exagerado. Pintei as paredes das cores que eu gostava. Pendurei fotos dos meus pais. Plantei rosas no jardim porque minha mãe amava rosas. E hortênsias, porque meu pai dizia que eram as mais bonitas. Acordar cedo e cuidar do jardim se tornou minha rotina favorita. Regar, podar, ver as coisas crescerem. Uma metáfora um pouco óbvia, eu sei, mas me acalmava. Aos poucos fui conhecendo gente. A vizinha que faz biscoitos incríveis e sempre aparece com uma fornada quando percebe que estou em casa. O dono da cafeteria da esquina que já sabe meu pedido de cor. Um grupo que se reúne para caminhar pelo parque todas as manhãs. Pessoas que me conheceram como Alicia, a que se mudou de Madrid e gosta de jardinagem. Não como Alicia, a que quase foi destruída por quem dizia ser sua família. Era bom ser apenas eu mesma, sem peso, sem explicações. Eu deixei meu trabalho em Madrid. Na empresa ficaram chateados. Me ofereceram um aumento, uma promoção, qualquer coisa para que eu ficasse. Mas eu precisava de distância. De tudo. Eu continuei trabalhando como consultora para eles. Mas agora à distância, projetos pontuais. Quando eu queria, como eu queria. Nada que me consumisse. Viajei bastante. França, Inaítia, Japão desta vez de verdade. Conhecendo os lugares, provando a gastronomia de cada país, tirando fotos. O Dr. Matel me liga todos os meses, sempre no mesmo dia, na mesma hora. Me conta bobagens do escritório dele, me pergunta como estou. Às vezes me atualiza sobre algum assunto legal. Javier tentou recorrer do confisco de novo. Ele me contou outro dia. O juiz negou. É a 5ª vez já. Nós rimos. Ele é a pessoa mais próxima de uma família que eu tenho hoje. E ainda assim, há uma parte de mim que não se abre completamente com ele, que mantém essa distância segura. Já se passaram 3 anos desde aquela véspera de Natal. Eu acordo todos os dias na minha casa em Valência. Faço café. Sento na varanda olhando para o jardim. As rosas estão lindas. As hortênsias também. Eu não saí com ninguém sério nestes 3 anos. Eu saí com algumas pessoas. Tive jantares agradáveis, conversas boas, mas nada passava de 3 ou 4 encontros. No mês passado, um cara muito legal, irmão de um amigo do grupo de caminhada, tentou pegar minha mão. Nós tínhamos saído já 3 vezes. Estava indo bem. Eu me afastei sem pensar. Puro instinto. Sinto muito, eu disse. Eu ainda não estou pronta. Ele foi super compreensivo. Sem pressão, vamos no seu tempo. 2 semanas depois ele parou de me ligar. Eu não o culpo. Ninguém quer ficar esperando por alguém que talvez nunca esteja pronta. E você sabe, talvez eu nunca esteja. Porque quando você passa anos acreditando que tem uma família, confiando de olhos fechados, e descobre que tudo foi uma mentira gigante desde o primeiro dia, algo se quebra dentro de você. Agora eu olho para todo mundo meio de lado, procurando o truque, a mentira, a segunda intenção. É exaustivo, é solitário, mas me mantém a salvo. Às vezes me pergunto se é justo comigo mesma, com as pessoas que cruzam meu caminho, carregar esse trauma como uma armadura contra todo mundo. Mas então eu me lembro de ter confiado cegamente, de nunca ter duvidado, e o preço que eu quase paguei. E então eu penso, ok, talvez seja solitário, mas é seguro, e afinal, a segurança vale mais.
O que eu aprendi é que estar sozinha não significa estar vazia. Eu me preencho com outras coisas. Os livros que eu leio na varanda, as viagens que eu faço, o jardim que eu planto, a casa que eu decoro do meu jeito, os amigos que eu escolhi ter por perto, mesmo que sempre a essa distância prudente. Esta manhã, tomando café na varanda com um pássaro cantando na árvore do jardim, eu percebi uma coisa. Eu sou feliz. Não da maneira que eu imaginava quando era mais jovem, sem marido, sem filhos, sem aquela vida de comercial de margarina. Mas eu sou feliz do meu jeito, no meu tempo, nos meus termos. Talvez um dia eu confie em alguém de novo, talvez não. E não tem problema se esse dia nunca chegar, porque a verdadeira herança que meus pais me deixaram não foi o dinheiro, nem os imóveis. Foi a capacidade de me levantar sempre, não importa quantas vezes me derrubem. E essa ninguém me tira. Eu termino o café, olho para as flores, sinto a brisa e sorrio. Porque hoje eu escolho seguir em frente. E isso é o suficiente. E é isso, pessoal. Essa foi a minha jornada. Obrigada por terem ficado comigo até o fim. Se a história da Alice, que aos 28 anos teve que se reerguer em São Paulo depois de uma traição que durou anos, ressoou com você, lembre-se, a nossa maior herança é a capacidade de recomeçar e a segurança de quem sabe o próprio valor, não a riqueza material.